Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você talvez esteja assistindo esse vídeo. Essa mensagem desse vídeo no dia de hoje nos traz a história de um homem ao qual recebeu um chamado, e esse chamado implicava em ele sair da sua terra, sair da sua parentela, ir para um local que não tinha ainda um destino, um local exato. Apenas ele recebeu esse chamado, que ele precisava sair e fazer essa trajetória. E esse chamado foi feito por Deus a esse homem. Esse homem, ele tinha alguns bens, né? Ele tinha alguns bens e ele saiu. Ouviu esse chamado, saiu. E no decorrer desse chamado, ele não saiu só. A palavra que ele tinha era para ele sair só, deixar a sua parentela de lado. Mas ele carregou consigo um sobrinho, e nessa caminhada, nessa trajetória, ele chegou a um determinado país e a sua esposa era linda. Ele, com medo de morrer devido à beleza da sua esposa, ele mente, fala que a sua esposa é sua irmã, que na verdade é uma meia mentira ou meia verdade, que a sua esposa vinha a ser filha do seu tio, e naquela cultura eles eram meio irmãos, e ele comunica, faz essa declaração da sua irmã. E isso o torna protegido, mas também traz muitas complicações. E nessa caminhada, a sua esposa é tomada como mulher, mas Deus se apresenta para esse rei, impedindo que esse relacionamento vá à frente. E nesse embate, esse rei entrega bens para ele e não deixa ele desamparado, entrega e devolve a sua esposa. E ele prossegue a caminhada. Mais à frente, ele chega em outra cidade, em outro país, outro rei, ele conta a mesma história, que a sua esposa era sua irmã, para proteger a sua vida, e esse rei também vai tomar ela como mulher, mas Deus intervém mais uma vez, e nessa intervenção ele também sai com mais bens, e ele, nessa caminhada, ele começa a prosperar mais ainda. E ao ponto de que os seus serviçais brigavam entre si, porque o seu sustento, através de gados, ovelhas, estavam tão grande que os seus líderes, os seus responsáveis pelos seus sustentos, estavam brigando entre si.
E esse homem chega para o seu sobrinho e faz uma proposta para ele que não dá mais para eles ficarem juntos, pois à medida que esse negócio era feito, também o sobrinho prosperava, ao ponto de o sobrinho enriquecer só com a presença dele. Então eles tiveram que se separar. Esse sobrinho vai para um lado e ele vai para o outro. Esse sobrinho se coloca em um país próspero, rico, bastante abundância nas suas campinas, e esse homem vai para o outro lado, onde há somente deserto. E no decorrer dessa caminhada, esse homem, ele prospera no deserto, né? A história diz que o deserto floresce ao seu redor, enquanto o sobrinho se encontrava em outro país, e naquele país houve uma guerra de 5 reinos contra 4 reinos. E esses 4 reinos vencem aqueles 5 reinos e leva cativo o seu sobrinho, a familiar do seu sobrinho leva cativo. E esse homem ouve essa situação que acontece com o seu sobrinho, então ele apanha 300 homens na sua casa, 300 homens que viviam ao seu mandado, e vai atrás em busca do seu sobrinho resgatá-lo. E com 300 homens, ele vence essa guerra contra 4 reinos. E ele resgata toda a fortuna do sobrinho e toda a família do seu sobrinho. E nesse momento, mas antes desse caos, dessa situação toda, havia um rei que ficou sabendo de um certo homem que atravessou um rio e que vinha prosperando, vencendo, lutando. Esse rei soube dessa guerra travada, desse homem com os 300 homens contra 4 reinos, e venceu. Esse rei, ele ficou abismado. E esse rei, ele tinha um pensamento sequer, um pensamento só, que não teria nada além de ser o Deus desse homem. Somente um Deus poderoso poderia estar sobre a vida desse homem, para esse homem vencer com 300 escravos da sua casa, vencer 4 reinos, 4 exércitos. Então esse rei vai ao encontro desse homem. No caminho, esse rei vai ao encontro desse homem. E ao se encontrar com esse homem, esse rei nada mais, nada menos, se chamava Melquisedeque. E esse homem que se encontra com ele, que se tornou tão conhecido, que esse rei reconhecia que algo especial estava sobre a vida dele, que um Deus todo-poderoso estaria sobre a vida dele. Esse rei, ele é Melquisedeque. E Melquisedeque, a sua linhagem não é mencionada, porque ele é algo especial. E esse rei, ele tem 2 cetros poderosos na vida dele. Ele tem o cetro de paz
e tem o cetro de justiça. Esse rei, quando se encontra com esse homem tão poderoso nos seus feitos, esse homem nada mais nada menos se chama Abrão, que tão logo mais tarde o seu nome é mudado para Abraão. Então esse rei, ele entrega sobre a vida desse homem o cetro de paz e o cetro de justiça. Porque esse homem, ele com toda a luta, ele foi justo, agiu com justiça em favor daqueles que eram necessitados, estava necessitando de um auxílio, de uma ajuda. Esse homem agiu com justiça e esse homem impôs a paz. Em meio a tanta luta, ele obteve a paz. O que eu quero dizer nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite que você está ouvindo essa mensagem, seja qual for os embates que você está tendo, seja qual for as lutas que se levantam contra a sua vida, saiba que esse rei que tem um cetro de paz e de justiça, ele está indo ao teu encontro para te dar a paz, para te fazer justiça em tudo aquilo que você sente-se injustiçado. Uma justiça que só Ele pode nos dar. E que nesse momento você possa confiar nesse rei que tem o cetro de paz e tem o cetro de justiça. Esse rei que, ao se encontrar com esse homem, ele se chamava Melquisedeque. Mas esse rei que vai te encontrar, assim como ele era tão especial, esse rei também ele vai te encontrar. Porque esse Melquisedeque, ele tipificava o rei de paz, o rei de justiça. E o nome desse rei é Jesus Cristo. Confia plenamente nesse rei. Caminhe com os seus embates, caminhe com as suas lutas. Saiba que a paz e a justiça, ela caminha ao seu encontro, para que você nunca mais possa estar em muitas aflições. Somente Ele, somente Jesus Cristo, Ele pode te dar a paz. Ele pode estabelecer a justiça onde não há justiça na sua vida. Que nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite, que essa mensagem vá de encontro ao teu coração. Confie somente, busque somente, trabalhe somente, caminhe. Caminhe a um destino que Deus tem preparado para você. Caminhe, e essa paz, ela vai te encontrar e nunca mais ela vai te deixar. E haverá justiça para a sua vida, haverá justiça para os teus feitos, haverá justiça para tudo aquilo que se chama pelo seu nome. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã nesse momento, no dia de hoje, para a sua vida. Em nome de Jesus.